Olá, tudo bem com você? Aqui tudo super jóia. Bom, hoje a gente vai estudar um assunto bastante importante e que não é difícil, apenas é um pouquinho trabalhoso, mas com um pouco de prática a gente consegue aprender direitinho. Hoje a gente vai falar sobre o complemento nominal e o adjunto adnominal. Bem, o complemento nominal, ele é um termo que vai completar ou um adjetivo, ou um advérbio, ou um substantivo abstrato, quando esse termo aqui tem teor passivo. O adjunto adnominal, ele vai trabalhar com o substantivo concreto sempre e também com o substantivo abstrato, porém o adjunto adnominal é o termo com teor ativo. Você vai ver que é facinho, a gente vai fazer uns exercícios aqui, você vai entender bem. O adjunto adnominal ele pode ser composto por 4 classes gramaticais: o artigo, o adjetivo, o numeral e um pronome. Bem, vamos ver aqui os exemplos. Eu tenho: o apoio aos pais foi essencial. Eu tenho aqui a palavra apoio, que vem do verbo apoiar. Apoio é uma ação, portanto, esse substantivo é abstrato. Quando o substantivo é abstrato, eu tenho que fazer um esqueminha, que eu tenho que olhar aqui, ó, o termo que tá do lado, se ele tem natureza passiva ou natureza ativa. Aqui, veja bem, o apoio aos pais, os pais receberam apoio. Então, aos pais tem teor passivo, portanto, aos pais vai ser um complemento nominal. O próximo. O juiz agiu negativamente ao processo. Olha, se eu tirar isso aqui, ó, fica: o juiz agiu negativamente. Aí você vai perguntar para o advérbio: negativamente a quê? Referente a quê? Ao processo. Então, ao processo está completando um advérbio, no caso aqui o advérbio de modo, portanto, ao processo vai ser um complemento nominal. Mauro ficou triste com sua amiga. Se eu tirar isso aqui, ó, Mauro ficou triste. Mas triste com o quê? Então, triste precisa de um complemento, ó, com sua amiga. O que complementa o adjetivo, que completa, é o complemento nominal. Então, com sua amiga é um complemento nominal. Agora, desse lado, o apoio dos pais foi essencial. Veja bem, aqui eu tenho um apoio aos pais. Aos pais está recebendo o apoio, termo passivo. Aqui o apoio dos pais. Os pais deram apoio, portanto, dos pais tem natureza ativa. Então, quando eu tenho aqui um substantivo abstrato, ao lado dele eu tenho um termo que tem natureza ativa, então, ó, adjunto adnominal. Ativo, adjunto adnominal, porque os pais têm natureza ativa, tá? Depois, a greve dos caminhoneiros foi ruim. Greve é um ato, né? Então, ele é um substantivo abstrato. Então, quando eu tenho aqui um substantivo abstrato, tem que ver a natureza do termo que está ao lado. Então, a greve dos caminhoneiros significa que os caminhoneiros fizeram a greve. Então, dos caminhoneiros tem natureza ativa. Então, quando eu tenho um substantivo abstrato e o termo que está do lado é natureza ativa, olha, então tem um A aqui, tá? A de abstrato e outro A de ativa. Então, fica adjunto adnominal. Então, é um jeito que eu encontrei de estudar e não errar. Então, para mim, é assim. Quando eu tenho aqui um substantivo abstrato, então eu tenho um A. E aqui do lado, esse termo tem natureza ativa, outro A. Então, fica na minha cabeça, pelo menos, adjunto adnominal. Então, isso aqui, ó, é um adjunto adnominal. O vestido de seda da mamãe furou. Vestido é um substantivo concreto. Quando a gente tem um substantivo concreto, automaticamente o que tá junto só pode ser adjunto adnominal. Então, de seda, adjunto adnominal. Da mamãe, adjunto adnominal. Esse O também seria adjunto adnominal, adjunto adnominal, adjunto adnominal, tá bom? Bom, daí nós temos aqui um exercício. Classifique os termos em destaque. Então, veja bem. Nós temos aqui: o amor de Henrique era imenso.
Então, amor é um sentimento, então ele é o substantivo abstrato. Amor de Henrique significa que Henrique amava. Então, de Henrique tem natureza ativa. Então, eu tenho aqui um A de substantivo abstrato, eu tenho outro A, que é de natureza ativa. Então, é adjunto adnominal. Sinto compaixão pelos animais. Compaixão é um sentimento, então ele é um substantivo abstrato. Compaixão pelos animais, os animais que recebem a minha compaixão. Então, pelos animais é um termo passivo. Então, não tem um A aqui de ativo, é passivo, então não pode ser adjunto adnominal. Então, ele vai ser um complemento nominal. O carinho pela mãe era notório, era visível. Então, o carinho pela mãe. Ó, a mãe recebia o carinho. Então, pela mãe tem natureza passiva, tá? Então, por isso vai ser um complemento nominal. Olha esse outro. O carinho da mãe era notório. O carinho da mãe. A mãe que fazia o carinho. Então, aqui, ó, esse termo tem natureza ativa. Então, eu tenho o substantivo abstrato, tem um A aqui. E natureza ativa, outro A. Então, fica adjunto adnominal. Da mãe, adjunto adnominal. O chapéu de palha foi roubado. Então, eu tenho aqui chapéu, que é um substantivo concreto, porque eu vejo, eu toco, eu sinto a textura. Então, quando eu tenho aqui, ó, um substantivo concreto, automaticamente tudo que vier junto vai ser adjunto adnominal. Então, de palha, adjunto adnominal. Sinto carinho por você. Olha, se eu tirar isso aqui, ó. Fica eu sinto carinho, mas carinho por quem? Eu pergunto para a palavra carinho. Carinho por quem? Por você. Carinho, substantivo abstrato, por você. Aqui esse termo tem natureza passiva, porque você recebe o meu carinho. Então, natureza passiva, o termo vai ser complemento nominal. G. O olhar de Rafael é sincero. O olhar, olhar vem de verbo, é uma ação, então ele é um substantivo abstrato. Então, quando é substantivo abstrato, tem que fazer o esqueminha aqui de ativo ou passivo. Então, aqui eu já sei que tem um A, tá? Substantivo abstrato. Vamos ver esse daqui? O olhar de Rafael significa que o Rafael era quem olhava. Então, esse termo aqui tem natureza ativa. Então, quando eu tenho um A aqui, substantivo abstrato, e aqui com natureza ativa, outro A, o que esse aqui pode ser mesmo? Isso, adjunto adnominal. Depois eu tenho aqui, ó, a casa de palha caiu. Casa é um substantivo concreto, portanto, de palha só pode ser um adjunto adnominal. A porta de metal é forte. Porta, substantivo concreto, eu toco, eu sinto a porta, eu vejo a porta. Então, quando eu tenho substantivo concreto, ó, o termo que trabalha com substantivo concreto é só o adjunto adnominal. Então, de metal é adjunto adnominal. A menina da Áustria é linda. Menina, substantivo concreto, eu vejo, eu toco. Quando eu tenho substantivo concreto, automaticamente o que está junto é adjunto adnominal. O arremessar da lança foi preciso. E agora, arremessar é de verbo. Então agora eu tenho que fazer o esqueminho, porque isso aqui é um substantivo abstrato. O arremessar da lança, da lança. A lança foi arremessada, então da lança tem sentido passivo. Então, aqui eu tenho um A, substantivo abstrato, e um P de passivo, então não é AA, então não pode ser adjunto adnominal. Então, vai ser um complemento nominal, tá? Então, veja bem, quando eu tenho um adjetivo, o que completa o meu adjetivo só pode ser complemento nominal. Quando eu tenho um advérbio, o que completa esse advérbio, assim, não vai ser sempre também, que vai precisar completar, mas quando tiver o complemento, vai ser complemento nominal. Quando eu tiver um substantivo concreto, o termo que completa ou que melhora o entendimento é adjunto adnominal. E aqui que tá o problema, ó. Eu tenho o complemento nominal que trabalha com substantivo abstrato e o adjunto adnominal que trabalha com substantivo abstrato. Então, nesse caso aqui, eu preciso fazer o esqueminha de ativo ou passivo, tá bom? Espero que você tenha gostado.
que isso tenha te ajudado e dá um like para nós. Tchau!